Na primeira parte, contei como minha esposa, Larissa, decidiu ser barriga de aluguel para a irmã aqui em Minas Gerais, sem me consultar, o que me levou a pedir o divórcio. Apesar da minha posição absolutamente clara de que não é meu filho, não é meu problema, ela continuou insistindo em tentar me arrastar para todo o drama da gravidez. Agora, vamos ver como as coisas realmente se desenrolaram. A situação tomou um rumo completamente diferente quando o bebê finalmente nasceu. Eu me mantive totalmente afastado de tudo. Não fui ao hospital, não visitei, absolutamente nada. Já tinha deixado bem claro para ela com bastante antecedência que não me envolveria em nada relacionado a isso, então não era como se ela não soubesse exatamente qual era a minha posição. Mesmo assim, ela me ligou direto do hospital, chorando desesperadamente e implorando para que eu fosse até lá. Guilherme, por favor, eu não quero passar por isso sozinha, soluçava ao telefone, a voz embargada. Eu estou com muito medo. Mantive minha voz completamente calma e firme. Você decidiu engravidar de um homem que não era seu marido. Essa decisão foi exclusivamente sua, então não me envolva nisso agora. Ricardo colocou esse bebê em você, é muito melhor chamá-lo para estar aí. Ela soltou um suspiro trêmulo do outro lado da linha. Eu já liguei para ele várias vezes, mas ele não está atendendo nenhuma das minhas ligações, então ligue para Sandra, ligue para sua mãe, ligue para quem você quiser. Esse é um problema deles, não é meu. Você está sendo extremamente cruel comigo, sussurrou, a voz totalmente embargada pelas lágrimas. Suspirei fundo. Não, Larissa. Eu não estou sendo cruel. Estou apenas cumprindo exatamente minha palavra. Você sabia perfeitamente qual era a minha posição antes de tudo isso acontecer. Não finja surpresa agora. Ela não respondeu nada. Um segundo depois, a linha ficou completamente muda. Ela tinha desligado na minha cara. Quando ela finalmente voltou para casa com o bebê, foi exatamente aí que o verdadeiro caos começou de verdade. Era como se ela realmente achasse que trazer o bebê para dentro de casa magicamente me faria me importar ou mudar de ideia. Alerta de spoiler. Não fez absolutamente nada disso. Ela começou deliberadamente a espalhar coisas do bebê por absolutamente toda a parte da casa. Mamadeiras na pia da cozinha, fraldas espalhadas no sofá da sala, roupinhas penduradas em qualquer lugar. Era claramente uma tática psicológica para me forçar a reconhecer a existência dele, para me fazer tropeçar na realidade. Mas eu não mordia a isca nem por um segundo. Apenas desviava da bagunça toda e seguia normalmente com o meu dia. A noite era ainda muito pior. O bebê chorava sem parar, e ela vinha bater insistentemente na porta do meu quarto. Guilherme, por favor, só dessa vez, você pode me ajudar com ele? Implorava visivelmente exausta. Não. Ela soltou um suspiro longo e extremamente frustrado. Pelo amor de Deus, são 3 da manhã, eu não durmo direito há vários dias seguidos. Seu bebê, seu problema. Agora, por favor, vá cuidar disso longe daqui. Nem me levantei da cama sequer. Não era meu filho, não era meu problema. Simples assim. Houve um silêncio longo e pesado no corredor, e então ouvi seus passos cansados e pesados se afastando lentamente pelo corredor. No dia seguinte pela manhã, ela bateu portas e armários da cozinha com força desnecessária, resmungando alto sobre como eu era uma pessoa absolutamente horrível e sem coração. Vou admitir com toda honestidade, houve alguns momentos pontuais em que senti uma leve pontada de culpa. Não porque achasse que estava errado na minha posição, mas porque o bebê realmente não tinha culpa alguma de nada disso. Não era culpa da criança inocente que os pais fossem um completo desastre. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia perfeitamente bem que ceder agora não resolveria absolutamente nada. Só permitiria que Larissa continuasse dependendo completamente de mim, em vez de depender das pessoas que realmente queriam desesperadamente esse bebê em primeiro lugar. A gota de água definitiva veio quando Larissa exigiu aberta e diretamente que eu assumisse um papel muito mais ativo. Você não pode simplesmente fingir que isso não está acontecendo bem debaixo do seu nariz, disparou uma noite, parada bem na minha frente com o bebê nos braços. Não é minimamente justo fazer absolutamente tudo sozinha. Mal levantei os olhos da tela do meu notebook. Então ligue para o Ricardo e peça ajuda dele. Eu já liguei várias vezes. Ele está ocupado demais com a Sandra de novo. Dei de ombros, indiferente. Não é meu bebê, não é meu problema. Seus olhos brilharam intensamente de pura raiva. Você é tão absurdamente egoísta. Você me deve pelo menos isso. Isso finalmente chamou minha atenção completa. Fechei o notebook devagar e a encarei diretamente nos olhos. Eu não te devo absolutamente nada, respondi com a voz gelada. Nada mesmo. Você está agindo como se eu tivesse te traído? Ela gritou, a voz ecoando pela casa. Me levantei do sofá e disse com toda clareza. Eu não ligo minimamente se você dormiu fisicamente com o pai do seu filho ou se foi através de inseminação artificial. O resultado é exatamente o mesmo.
Você me desrespeitou profundamente ao engravidar de outro homem. Eu te avisei claramente que era completamente contra isso, e agora estas são as consequências diretas das suas escolhas. Você disse com toda a convicção que era seu corpo, suas regras. Perfeito. Agora é minha vida, minhas regras. Essa é exclusivamente sua responsabilidade. Lide com isso da forma que conseguir. Foi exatamente ali. Aquele foi o momento preciso em que ela finalmente quebrou por completo. Você é um monstro completamente sem coração, cuspiu com ódio. Um dia você ainda vai se arrepender muito disso tudo. Ela saiu da sala pisando forte, fazendo barulho, e por um segundo achei genuinamente que aquilo fosse finalmente o fim de toda essa situação. Mas aproximadamente 1 hora depois, ela reapareceu com uma bolsa grande no ombro e o bebê firmemente nos braços. Eu não consigo fazer isso, disse, a voz completamente trêmula. Não com você agindo dessa forma comigo. Apenas assenti em silêncio, sem dizer uma palavra. Ela me encarou fixamente por um longo momento, claramente esperando que eu tentasse desesperadamente impedi-la de sair. Não tentei absolutamente nada. 2 dias inteiros depois, Larissa finalmente foi embora da casa com o bebê. Pensei comigo mesmo. Finalmente, talvez agora eu consiga ter um pouco de paz e silêncio. Não era ingênuo o suficiente para realmente acreditar que ela tinha ido embora definitivamente para sempre. Mas pelo menos por alguns dias abençoados a casa ficou em completo silêncio. Sem bebê chorando a noite toda, sem chantagens emocionais constantes, sem discussões intermináveis. Era como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente tirado do meu peito. Mas é claro, nada nunca é realmente simples quando Larissa está envolvida na história. As ligações insistentes começaram logo na manhã seguinte. Primeiro veio da mãe dela, depois da irmã, sim, exatamente a mesma irmã que orquestrou toda essa bagunça desde o início, e até do marido da irmã. Eles claramente tinham coordenado uma verdadeira campanha organizada para me desgastar emocionalmente. Cada um deles repetia praticamente a mesma ladainha. Larissa estava completamente sobrecarregada, o bebê era totalmente inocente e eu precisava urgentemente assumir minha responsabilidade pelo bem da família toda. Sandra, a irmã gêmea dela, foi especialmente insistente e irritante. Ela deixou um áudio extremamente longo no aplicativo transbordando condescendência e julgamento. Eu simplesmente não posso acreditar em como você é completamente insensível, Guilherme, disse ela, a voz afiada e cortante. Larissa acabou de dar à luz há poucos dias, e você simplesmente a abandonou no momento mais vulnerável e delicado da vida dela. É realmente isso que você é? Você sequer tem alguma alma dentro de você? Eu dei um riso totalmente cético e apaguei o áudio imediatamente sem nem ao menos responder. Qual era exatamente o sentido de entrar nessa discussão? Isso não foi de forma alguma uma gravidez surpresa pela qual nós dois nos responsabilizamos juntos. Foi uma escolha exclusiva e consciente da Larissa, uma escolha que ela fez deliberadamente sem me consultar minimamente, e uma escolha que eu deixei absolutamente claro desde o início que não apoiaria de forma alguma. Então veio o próprio Ricardo, o pai biológico do bebê. Ele tentou apelar diretamente para o meu lado emocional, com a voz artificialmente carregada de uma falsa sinceridade. Cara, as coisas estão realmente muito difíceis para todo mundo agora, disse ele ao telefone, com um tom quase dramático. A Sandra ainda está se recuperando lentamente do acidente grave, e a Larissa está tendo muitas dificuldades também. Somos todos uma família grande, cara, deveríamos nos apoiar mutuamente nesses momentos difíceis. Eu quase ri alto da pura audácia daquele homem. Família, repeti completamente incrédulo com o que estava ouvindo, você só pode estar brincando comigo. Você mal moveu um único dedo durante toda a gravidez inteira, e agora quer subitamente agir como se fôssemos um time unido? Isso não é nada justo da sua parte, protestou ele defensivo. Eu estou realmente tentando fazer o melhor que posso, então tente muito mais, cortei secamente. Esse definitivamente não é o meu problema para resolver. Assuma finalmente a responsabilidade completa pelo seu próprio filho. Depois disso veio a mãe da Larissa ligando. Normalmente ela costuma ser bem razoável e equilibrada, mas desta vez específica estava completamente do lado da filha. Quando me ligou, sua voz estava visivelmente carregada de profunda decepção. Eu simplesmente não consigo entender você, Guilherme, disse ela, com um suspiro pesado. A Larissa ainda é tecnicamente sua esposa e você está simplesmente... Não, ela não é mais, interrompi imediatamente minha voz calma mas absolutamente firme. Ela deixou completamente de ser minha esposa no exato momento em que decidiu conscientemente ter o filho de outro homem. Se você realmente se importa tanto assim com a situação, talvez devesse ser você mesma a ajudá-la diretamente. Silêncio pesado do outro lado da linha. Em seguida, apenas um clique suave quando ela desligou o telefone abruptamente.
Acho que foi exatamente ali que finalmente caiu completamente a ficha para ela. Eu não ia ceder de jeito nenhum. Alguns dias depois disso tudo, Larissa voltou para casa. Eu sabia perfeitamente que ela voltaria eventualmente, mas não estava minimamente preparado para a cena dramática que ela trouxe consigo. Ela entrou pela porta como se não tivesse acabado de me chamar de todos os nomes horríveis possíveis antes de ir embora furiosa. O bebê estava preso firmemente a ela em um daqueles carregadores ergonômicos, seu rosto visivelmente exausto, mas ainda assim desafiador. Eu percebi imediatamente que ela estava mentalmente se preparando para mais uma rodada intensa de discussões intermináveis. Precisamos conversar seriamente, disse ela, parada bem no meio da sala, como se estivesse prestes a dar uma palestra motivacional. Eu nem sequer olhei diretamente para ela. Sobre o que exatamente? Ela gesticulou dramaticamente em direção ao bebê, como se eu não soubesse perfeitamente sobre o que se tratava. Você não pode simplesmente nos ignorar completamente para sempre. Eu não estou ignorando ninguém, respondi, sem nenhuma emoção na voz. Eu fui extremamente claro desde o início, essa é exclusivamente a sua responsabilidade, não é de forma alguma minha. Isso foi absolutamente suficiente para que ela desatasse a falar, sem parar, sobre como era extremamente difícil ser mãe completamente solo, como era profundamente injusto que ela tivesse que fazer absolutamente tudo sozinha. Ela continuou repetindo frases como, isso não foi de jeito nenhum o que eu esperava que acontecesse, isso foi eu se eu fosse simplesmente virar as costas para mim assim. Eu fiquei apenas sentado ali, ouvindo passivamente. Qual era exatamente o sentido de discutir novamente? Ela claramente não queria uma solução real, só queria desesperadamente alguém conveniente para culpar por tudo. Quando ela finalmente parou de falar, eu olhei diretamente para ela e disse com toda calma: você escolheu conscientemente isso, no exato momento em que decidiu ter esse bebê. Não haja agora como se fosse de alguma forma minha culpa, isso a fez explodir completamente. Ela começou a gritar alto, o rosto visivelmente contorcido de pura frustração. Você está sendo extremamente cruel comigo, Guilherme. Você não faz a menor ideia do que realmente estou passando todos os dias. Você realmente acha que isso é minimamente fácil para mim? Um dia você ainda vai se arrepender amargamente disso tudo. O bebê imediatamente começou a chorar alto, provavelmente assustado porque ela estava gritando tão desesperadamente alto. Ela se virou bruscamente para mim, visivelmente irritada. Você vai só ficar aí sentado parado? Faz alguma coisa útil? Eu simplesmente dei de ombros. Não é meu bebê. Não é meu problema. O rosto dela ficou instantaneamente vermelho de raiva, e ela marchou furiosamente para o quarto, batendo a porta com tanta força violenta que as paredes inteiras tremeram. O bebê continuou chorando desesperadamente, mas eu não me movi nem um centímetro. Se ela queria gritar e bater portas dramaticamente, problema exclusivamente dela. Mas eu definitivamente não ia permitir que ela despejasse todos os seus problemas pessoais em cima de mim. Naquela mesma noite, ela tentou uma tática completamente diferente. Em vez de gritar, veio calmamente até a cozinha enquanto eu preparava meu jantar e tentou ser artificialmente gentil. Se encostou casualmente no balcão, me observando cozinhar em silêncio, sua voz significativamente mais suave, quase hesitante. Eu sinto muita falta de como as coisas eram antes de tudo isso, disse ela, depois de um silêncio longo e pesado. Continuei metodicamente cortando os legumes, sem nem ao menos olhar na direção dela. Isso é exclusivamente problema seu. Ela suspirou profundamente, dando um passo cauteloso à frente. Estou falando muito sério, Guilherme. Eu ainda te amo de verdade. Quero muito que sejamos uma família unida de novo. Eu ri, completamente sem nenhum humor. Família? Me virei devagar para ela, erguendo uma sobrancelha questionadora. Isso já foi uma família funcional um dia. Você jogou absolutamente tudo fora com suas próprias mãos. Ela engoliu em seco visivelmente, os olhos começando a brilhar com lágrimas. Eu sei que cometi um erro terrível. Coloquei a faca de lado cuidadosamente e cruzei os braços. Sim, cometeu um erro enorme. Ela assentiu rapidamente e então respirou fundo, com a respiração trêmula. Me desculpa por tudo, por favor. Ela até pediu desculpas mais ou menos. Disse que realmente sentia muito pelo jeito específico que as coisas aconteceram, mas curiosamente não assumiu nenhuma responsabilidade real por suas escolhas conscientes. Eu definitivamente não ia cair nessa armadilha emocional. Esse barco já zarpou há muito tempo, eu disse, com a voz completamente firme. Você fez a sua escolha conscientemente, agora tem que viver com todas as consequências dela. Ela começou a chorar novamente, os ombros tremendo violentamente enquanto soluçava alto. Eu não quero me divorciar de você. Eu não consigo fazer isso completamente sozinha. Suspirei fundo, já extremamente cansado daquela conversa repetitiva. Você não precisa fazer isso completamente sozinha. Falei com clareza.
Você tem a Sandra e o Ricardo para te ajudar. Mas claramente não era isso que ela queria ouvir como resposta. Ela não queria de forma alguma a ajuda deles, queria especificamente a minha. Queria desesperadamente que eu entrasse em cena e consertasse magicamente tudo, como sempre fiz antes em situações difíceis. Mas desta vez específica definitivamente não. Me virei completamente para ela e disse com toda sinceridade: você não quer o divórcio não porque realmente me ama. Você engravidou deliberadamente de outro homem apesar de todos os meus avisos claros, isso já me diz absolutamente tudo sobre o seu real amor por mim. Você não quer o divórcio porque gosta demais da vida extremamente confortável que tem comigo, você só não quer perder isso tudo. Mas aqui vai um conselho bem sincero. Acostume-se rapidamente a estar sozinha. Acostume-se a lidar diretamente com seus próprios problemas sem minha ajuda. O pedido de divórcio já foi oficialmente solicitado, e muito em breve, essa vida toda que você conhece simplesmente não existirá mais. Naquela noite, quando finalmente fui dormir, podia ouvi-la chorando incontrolavelmente no outro quarto. Eu não me sentia particularmente bem com isso, mas também não me sentia minimamente mal, eu simplesmente não sentia absolutamente nada. E foi exatamente aí que eu soube, com absoluta certeza, que tinha acabado definitivamente. Qualquer amor genuíno ou conexão real que tivéssemos um dia tido, simplesmente se foi completamente. Ela destruiu absolutamente tudo com suas próprias escolhas egoístas.